quem vai fazer a oração. Faz aí. Vai, Rô. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, agradecidos que estamos, Pai, por esse estudo de hoje. Ser conosco, Senhor, nos orientando, nos intuindo e nos guiando com os seus amigos, pais, os bons espíritos, nós possamos compreender e praticar o Evangelho. Envolva, Senhor, com a sua luz, com o seu amor, a nossa irmã Ana Lúcia, que está nesse momento, né, necessitada do nosso amor, da nossa luz. Envolva também todos os familiares. Envolva com o seu amor, Senhor, todos os nossos amigos que não puderam estar conosco no estudo hoje. E todos aqueles que só ficam presentes na sala. Envolva cada um com o seu amor e com a sua luz. Abençoa, Senhor, o nosso país e todos os países que estão necessitados e acometidos por essa doença, por esse vírus. Abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beleza, então, gente, vamos lá. Estamos no capítulo 6, né? Sim. Jesus, quando estava encarnado, disse, né? Vinde a mim. Aí eu pergunto para vocês, por que ir a ele? Com que fim segui-lo? Porque ele vai nos aliviar. É isso que a promessa dele de nos aliviar da nossa carga, tendo em vista que a dele é leve e suave. E quem não acredita em Jesus, né, como, digamos assim, o governador da terra, o exemplo a ser seguido, vai a ele? Não. Por consequência, não será aliviado. Por consequência, nem não será aliviado. Consolado. Vai ficar carregando um fardo pesado, né? Exato. E ele diz, vinde a mim para aprender comigo. Quer dizer, a gente vai se aliviar aprendendo a lição dele. Isso. Então, o que ele quer dizer? Que sentir o fardo pesado é mais uma questão de visão vinculado à falta de mansuetude e à falta de humildade, que o fardo nos parece pesado. Vinde a mim, aprender comigo, que sou manso e humilde, e o fardo vai ficar leve. Então, é uma questão de, antes de tudo, de estudo. Mas a gente lembra também no livro Ação e Reação, né, que nós já vivemos anteriormente. Então, temos vínculos com um grupo de pessoas. E diz Allan Kardec, justamente nesse capítulo 5, frequentemente reencarnamos nesse mesmo grupo, para nós repararmos os equívocos que havemos praticado. Volta para o livro Ação e Reação. A incompreensão dos que estão conosco, a agressividade deles, digamos assim, sublima, que intensencia o que nós pensamos e o que nós sentimos. Então, nós já trazemos os vínculos e, às vezes, o reencarne de pessoas que foram nossas inimigas, que nós fizemos mal a ela e, por consequência, reencarnados nas nossas famílias, tem uma relação de um tanto de rancor, é uma pessoa que não bate muito com a gente, ela não nos tolera muito, tudo que nós falamos não está adequadamente colocado para ela e ela devolve com uma certa falta de paciência as nossas colocações, isso é bom. Uhum. Porque o nosso pensamento vai melhorar e o sentimento vai melhorar desse contato. Mas quem vai ensinar essas coisas para nós é o Espiritismo.
Porque o Consolador prometido vem ensinar tudo. Então, a gente só vai se consolar, só vai aliviar o fardo só vai ficar leve através do estudo. Exatamente. João, tem no início ali do livro, Nos Domínios da Mediunidade, né? Quando, acho que é Albério, aquela primeira palestra que tem, ali ele fala, né? Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, que nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Quer dizer, pelo estudo, né, e pelos bons sentimentos que a gente tem o contato com o plano, com as almas mais elevadas, né, com os espíritos mais elevados, né? Sim. Você vê que a gente recebe uma intuição que é uma mensagem positiva, muitas vezes contrária ao que nós queríamos fazer. Quando a gente faz oração. Então vem a informação. E às vezes a informação nos conduz no rumo para, digamos, fazer aquilo que nós não queríamos fazer. Porque a gente não tem, assim, bons sentimentos e tal. Mas, enfim, o Espiritismo vem fazer o quê? Ensinar todas as coisas. Vem dizer novamente o que Jesus disse porque a gente deturpou ou ficou esquecido. Com que fim? Com a finalidade de que o fardo fique leve. E a gente vê como o Espiritismo ensina todas as coisas. Mostra até de onde viemos nas primeiras reencarnações nem humanas. E vai mostrar a finalidade de nós nos tornarmos espíritos crísticos, coisa que nenhuma religião consegue, nos falou até hoje. Só tem aquela ideia um tanto de características mitológicas de ir para o céu ou para o inferno, o que já é o fim das relações sociais com aqueles que nós amamos, porque alguns das nossas famílias, a gente tem até certa noção que talvez não vá para bons lugares. E nós próprios, em alguns momentos, quando erramos, talvez não... A gente fica, e aí? Titubeei agora, se eu desencarno agora, com certeza estou no umbral. Enfim, mas as religiões mitológicas, você só vai para um lugar bom ou para um lugar ruim. Então, os laços de famílias ficam desfeitos, porque se alguém for para um lugar ruim e o outro vai para um lugar bom, estão eternamente separados. E a gente sabe que, então, não é assim. O Espiritismo vem esclarecer. E esclarecendo, torna o fardo leve. Aí vem as instruções do Espírito de verdade. Venho novamente. Venho para quê? Para falar a verdade. Com que fim a verdade? Para aliviar o fardo, para tornar a coisa leve, suave, para nos levar ao mundo de bem-aventuranças. Tem que dissipar as trevas da nossa ignorância, né? Aí o Espiritismo vem dizer o quê de começo? Vem falar de Deus. Que Deus cuida de tudo, faz germinar a planta, faz levantar a onda, né? Aí ele diz, olha, eu já vim antes, eu revelei para vocês a doutrina divina, e eu disse, vinde a mim, vós que estáis cansado e aflito, e eu vos aliviarei, mas vocês não vieram. Até hoje, né? Até hoje vocês não vieram, vocês preferiram o caminho da impiedade, e o caminho da impiedade viu aí a conclusão para vocês. Estão cheios de aspereza, estão cheios de dor, estão cheios de sofrimentos, de aflições. Mas, diz Joana de Ângeles, sofrimento e aflição é uma forma de progredir. Livro Mestre de Amor, né? Nós sofremos por tudo, ou estamos aflitos por tudo. Mas a aflição, sendo uma espécie de sofrimento, ambos são uma forma de progredir, diz ela, né? Mas o Espiritismo é que vem nos aclarar. Agora não é mais a minha voz, não é mais a voz dos profetas, não é mais a voz dos apóstolos. Agora é a voz dos espíritos. Agora é a voz dos mortos que fala. Ouçam essas vozes. Mas vejam, o que é que ele diz? Nós queremos que vós se ajudem mutuamente. Hã? Mas eu estou aqui só para receber. Não. Ambos vivos e mortos, quer dizer, vivos segundo a carne. Porque a morte não existe. É até o que diz o Espírito de verdade. Mas eu não estou, eu estou aqui para receber, não estou para ajudar, tá para ajudar. Tá para ajudar, porque se a gente estende uma mão em cima, tem que estender uma mão para baixo. Isso
botando essa mão aqui para o encarnado ou para o desencarnado. Porque a Joana de Ângeles vai dizer, ainda no livro Mestre de Amor, que o trabalho de caridade mais difícil a ser feito é esse, de suportar a presença de espíritos inferiores que, desejando nos derrubar, é permitido que eles fiquem conosco para que nós os convertamos ao bem e caem no auxílio mútuo que diz o Espírito de verdade. Fácil é vir uma pessoa aqui na minha frente e diz, estou doente. Aí olha, vou te dar, eu sou um pouco preguiçoso, vou te dar o remédio, vou te dar o dinheiro, tu vai na farmácia e tu compra. E às vezes só quer se libertar da pessoa, porque não sabe nem se ela vai comprar. Se ela tiver alguma espécie de vício, talvez ela caia no vício e não compre o remédio. Mas se há algum grau maior de efetiva preocupação e de auxílio, com alguma vigilância, a gente vai na farmácia, compra o remédio e dá para a pessoa. Ou dá o pão, enfim, ou dá alguma... Mas isso é caridade fácil. Ou vai no bairro Nova Lima e dá aula para as crianças carentes. Isso é a caridade fácil. Qual é a caridade mais difícil? A caridade mais difícil é ter alguns espíritos inferiores comigo, desejando me derrubar, mas que com o comportamento reto, com o aprendizado do espiritismo, eu os socorro. Palavra literal. Socorro mútuo. Eu estendo a mão acima. Mas eu não sou o final do elo da cadeia. Se eu estendo uma mão acima, eu tenho que estender uma mão abaixo. É o socorro mútuo. Beleza, então as vozes vêm dizer, o que eles vêm dizer? Eu vou dizer, orem, creiam, a morte não existe. As provas pelas quais nós estamos passando foram escolhidas por nós. Aí vem a questão do livro dos Espíritos. Se é prova da pobreza, tem que nos levar à resignação, porque muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus. Se é prova da riqueza, tem que combater os excessos, porque ela pode nos levar à prática de todos os excessos. Aí vai na mensagem do capítulo 5 de Santo Agostinho. Essas provas aí vocês escolheram. Tenham elas vínculo ou não com algum determinado processo obsessivo. Foi pedida essa prova, mas o espírita, ele tem medo de uma presença espiritual negativa. Só que a presença espiritual negativa, pelo conceito adequado, é socorro nosso, é oportunidade de trabalho para nós. Né? Como é que nós vamos afastá-los? Como? Que caridade é essa? Em que eu recebo, mas não dou nada? Não tem como. Então, agora os mortos vêm falar, né? E eles vão falar isso. Creiam, orem, essas provas vocês pediram. Cultivem as virtudes para que elas se desenvolvam, né? Compreendam que nós somos fracos, nós temos pouca luz para nós seguirmos um caminho que nos leve a uma vida futura melhor. Então, assim, os espíritos vêm botar o conhecimento do espiritismo nas nossas mãos. Mas, às vezes, a gente, com a lanterna na mão, desliga a lanterna, põe na estante. É aqui, ó. A luminosidade está aqui, na minha frente, mas ela aqui, no off, desligada, não serve para nada. Apagada. Está apagada. A luminosidade útil é aquela que eu acendo em mim. Porque o Chico escreveu 420 livros, mas eu li 2. Eu estudei mesmo. 3. A luz está na estante, não adianta nada. Aí ele diz, eu sou tomado de uma compaixão infinita de vocês. Porque às vezes, vendo o céu, sabendo da existência de colônias espirituais superiores, sabendo qual é o caminho que nos leva a ela, mas diante de uma circunstância ou outra que possa ofertar o prazer, a gente, mesmo tendo ciência do caminho correto, mergulha no abismo. Porque o abismo é o que dá prazer. Então ele volta na mensagem e diz, creiam, amem, meditem nos ensinos, meditem na luz, porque a luz é que vai nos guiar pelo caminho. Não mistura
Verdade com utopia. Não mistura boa semente com joio. Não faz crescer as duas coisas, porque a gente não pode servir a dois senhores. Não posso, numa hora, estar dedicado ao estudo da doutrina espírita, indo ao centro espírita, praticando bem, e na outra dando uma derrapada. E assim, eu estou enlameando a lanterna. Não tem como. Então, o primeiro mandamento é amai-vos, que nós nos amemos e que nós nos instruamos, considerando que é muito importante o 2, porque sem o 2 a gente não cumpre o 1, de Joana de Ângeles. A gente só vai amar se a gente conhecer, porque senão a gente acha que ama, mas está mantendo processos apaixonados. E ele afirma que o cristianismo tem todas as verdades, mas que os erros que estão nele foram nós que os imiscuímos, nós que os colocamos, né? E as vozes vêm dizer, meus irmãos, ninguém morre, a morte não existe. Jesus venceu o mal, sejam os vencedores das práticas contra a religião, contra a iniquidade. Aí, em outra mensagem, vai dizer, eu venho ensinar. Para quê? Para vos consolar. Quem são vós? Vocês foram deserdados, não receberam a herança divina que está à vossa espera nas colônias superiores. Vós estáis deserdados. Querei o consolo, é isso que eu quero vos dar. Mas, para isso, vocês têm que aprender como chegar lá, né? Tem que, com esse ensino, elevar a resignação. Nesse processo, vamos chorar, mas eles vêm enxugar nossas lágrimas para que nós nos elevemos e consigamos a herança divina, que é a paz que tanto desejamos e que eles tanto desejam nos dar, né? Então, nesse trabalho do dia a dia, com o corpo como instrumento, num certo trabalho material, cumprindo as nossas tarefas, ele também cultiva as nossas mentes quando nós estamos no silêncio, quando nós estamos orando, quando nós estamos principalmente meditando, aí são cultivadas as verdades divinas em nós. Essa luz que está da estante passa para mim, porque o meu perispírito pode se tornar brilhante e luminoso num grau sem limite. João Evangelista não vai dizer que ele é um sol por detrás do monte? Então nós também podemos nos tornar algum dia um sol por detrás do monte, de tanto brilho perispiritual, né? E quando que a gente vai, nessa vida, sentir que a nossa alma foi cultivada por Jesus? Quando nós morrermos. Porque diz Sócrates, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu estou desligado do corpo, me parece que eu tenho uma sabedoria. Quando eu estou no corpo, eu pareço uma alma bêbada. Eu me desvirtuo do que é certo, do que é o correto, do que é a moral, do que é o belo. Mas quando eu estou sem o corpo, é porque então o corpo empana a percepção nossa das próprias virtudes. Mas quando nós morremos, aí sim nós podemos nos sentir mais virtuosos do que estamos agora no corpo. Só que no sonho já pode ter alguma noção a respeito disso. Então é o nosso trabalho. O que é que vai dar esse tesouro? É o nosso trabalho e o sofrimento atual. As nossas misérias atuais, porque as misérias atuais têm uma causa. E essas misérias de hoje também têm uma finalidade, que é que nós recebamos essa herança divina da paz, né? Então, esse trabalho de hoje e esse sofrimento de hoje, que tem que nos levar a uma meditação, para que nós definitivamente vençamos a nós mesmos e nos afastamos dos prazeres materiais de uma vida leviana, é que vão formar esse tesouro que a gente quer dar de Deus. É que vão formar essa felicidade, essa paz, de nós sermos levados a um local que não chega à aflição. Ora, e nesse processo de
de que o que vai constituir o nosso tesouro é o nosso suor e o nosso sofrimento, por consequência, alguém que está mais desprovido das coisas, esse, carregando então grandes misérias e muito suor, será talvez o mais resplandecente, porque os primeiros está feliz na terra, quanto mais feliz na terra, mais vai estar lá embaixo. E os últimos serão os primeiros. É o que fala a rainha no capítulo 2, né? É o que fala Santo Agostinho, de que os bem-aventurados são os que mais sofrem. E é o que vem falar Jesus, com o título de Espírito da Verdade, nesse capítulo 6. O mais desprovido será, talvez, o mais resplandecente. Então, com as nossas dores, carregando nossos fardos, ela tem uma causa, também não esqueçamos que tem uma finalidade de nos dar uma bem-aventurança. Com dores, assistamos os nossos irmãos. Porque, diz Joana de Ângeles, quando eu faço bem, quando tudo está bem, isso é uma devolução à vida de um quinhão muito baixo. De valor nenhum. De valor irrisório. Agora, quando eu faço bem, carregando dores íntimas severas, na solidão, a sós, com todos os tipos de carência, aí o quinhão é outro. Não, cancela o cara do caminhão. Ah, é? Não precisa. Não vai dar agora, depois eu faço isso. Que horas são? Vai dar 8 horas. Você quer que ele venha para desentupir tudo? Desentope logo tudo. Não tá, porque já desentupimos. É? Aquele lá atrás na Antártica, é um balde, São João. Eu tiro o balde. Uhum. Não sabia disso. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente deve buscar o estudo, porque é o estudo que vai aliviar o fardo. É o estudo que vai trazer a resignação. A falta de estudo pode nos levar à revolta e à falta de compreensão dos objetivos sublimes da aprovação na Terra. E a gente sabe do livro No Mundo Maior, do livro Ação e Reação, dos estudos da Joana de Ângeles, que quais são as consequências da revolta. As consequências da revolta, quer dizer, eu me revolto, eu explodo de revolta contra o sofrimento pela qual eu passo, contra a disciplina que me quer corrigir, contra os ensinos dados. Cai no ensino mais grave. Não entra na mansão paz. Não entra na mansão paz e adquire transtornos mentais. Isso. Essas são as consequências da revolta. Como tem no livro No Mundo Maior. Acho que é o antepenúltimo capítulo. Eles vão entrando no hospital psiquiátrico terreno. Aí André Luiz vê logo uma mulher que no século XX se acha uma marquesa. Outra pessoa que não quer receber nem o marido, em tal grau de ódio, mas o marido a ama, em tal grau de raiva dele, mas é que ela está refletindo, ela está numa vida futura, vivendo como se ela estivesse na vida anterior, a ponto dela cair retesada, dura, desmaiada, porque ela não queria encontrar o marido que a amava. Ou o outro homem que se acha um leão, que se acha num dia um leão, se acha num dia uma planta, porque ele era um sedutor de mulheres. E aí o ódio delas foi levando ele à queda, até que ele caiu numa esquizofrenia tal, e num processo obsessivo extremamente severo, os espíritos dizem para ele que ele é um leão, como aquelas licantropia ou outras dessas transformações perispirituais que pode sofrer o homem, né? Então, a instrução vai afastar a revolta, a instrução vai nos mostrar a sublimidade das provas terrenas. E que nessa situação não invejemos os ricos, porque as provas deles são mais difíceis e assim eles podem estar numa situação de mais miserabilidade, né? Jesus sempre esteve conosco. Allan Kardec nos traz o estudo, mas compete a nós colocarmos esses estudos dentro de nós, né? Porque Deus deixa a nós a felicidade completa de nós nos tornarmos os artífices, os autores da nossa
construção da nossa liberdade e da nossa alegria. Porque uma coisa é, pega aqui para você, pronto, você tá agora livre, você está conhecendo, vai vivendo aí. Não tem alegria quando a gente recebe uma coisa dessa pronta. A alegria é realmente definitiva, é plena, é uma liberdade total quando nós próprios nos construímos interiormente. Então, por isso que Deus nos deixa que nós sejamos os artífices da nossa felicidade, porque aí a felicidade chega no grau total. Se ela é dada por outros, como que eu vou ter mérito nessa situação? Não vai ser plena. Agora, quando a conquista é nossa, o mérito é nosso. Então, Jesus vem dizer que ele é o grande médico das almas, que ele vem trazer o remédio para nós, mas que aqueles que estão gozando a vida não são os prediletos. Os prediletos são os que estão sofrendo, os que estão se sentindo fracos diante das dificuldades, não os que se sentem fortes e estão à caça dos bens materiais. Os que estão enfermos, esses ele quer salvar, porque esse está num degrau acima dos outros. Quem está na busca dos prazeres materiais está atrás. Ainda não chegou a hora desses estarem num processo de dor para que eles se tornem aptos a serem salvos. Isso está para o pessoal que, já sendo espíritos melhores, estão, digamos, sofrendo com as suas provas, e essas fraquezas, e esses sofrimentos, e essas enfermidades é que fazem com que eles desabrochem para a luz, para que sejam salvos. Aí ele repete a mesma frase que ele falou. Vinde a mim, ele falou como Jesus entre nós, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sereis aliviados e consolados. O mundo não vos vai dar essa força, pelo contrário, vocês procurando o mundo, vocês vão cair num problema muito grave. O mundo também não tem condição de consolá-los, né? Aí Deus vos dirige uma ordem, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu é que mando, eu que decido, como Saulo pensava a respeito de Deus antes de conhecer o cristianismo, por Abigail, por Estevão, por Gamaliel, por Pedro. Não. Deus vem nos dirigir um supremo apelo. O Senhor do universo, Criador de sóis, que o nosso é de quinta categoria. Ele vem nos dirigir um supremo apelo. Através do quê? Do Espiritismo. Escutai-o. Porque o estudo do Espiritismo vai nos retirar da impiedade, da mentira, do erro, da incredulidade. Porque essas coisas é que nos sugam as energias, que marcam feridas no corpo e na alma. Tão graves podem ser as feridas na alma que o perispírito apodrece e se torna só um corpo mental, um ovoide. Então, o Espiritismo é o supremo apelo divino para que nós nos afastemos do que nos causa mal e possamos nos elevar para a prática do bem. Ana, quer fazer uma pergunta? Eu sei que a Ana queria fazer uma pergunta. Não, acho que ela só apoiou. Ela apareceu, estava com a mão em cima. Então, não, no futuro, pelo entendimento do apelo sublime de Deus, nós nos tornaremos humildes. Nós nos tornaremos a nosso próprio bem, submissos à vontade dele, praticando a sua lei, amando, orando, e assim sendo dóceis às vozes que são superiores a nós, né? Aí a gente pode até chamar por Deus, o que ele vai? Vai enviar Jesus. Ele vem. Ele vem. Ele nunca parou de vir. Ele apareceu para Saulo, mas ele já apareceu 3 anos antes para todos os apóstolos. Depois que ele morreu, continuou aparecendo para os apóstolos.
né? Apareceu para o Chico, para o Divaldo, para Francisco de Assis, enfim. Ele nunca deixou de aparecer na Terra. E ele tem humildade para ser o servo de todos. E como servo de todos, ele vem para nós sabendo que nós necessitamos, como um empregado de alto nível. E vem dizer assim: estou aqui. O que queres? Por que me chamaste? Porque a humildade é infinita. Você acha que ele vai dizer: senta aí que eu vou te dar um passe? Ah, você é cego? Ah, eu estou vendo que eu posso curar a sua cegueira. Senta aí que eu vou curar a sua cegueira. Ah, eu estou vendo que você está com um problema no fígado, estou vendo que você está com um problema respiratório. Senta aí que eu vou te dar uma energia. Não, isso não é humildade. Né? Então, Deus vem dar aos humildes consolo. Aos aflitos, ele não vai retirar a aflição, ele vai dar força. Porque a aflição tem uma finalidade de nos levar a uma meditação para nos afastarmos da vida leviana. E a posição oposta à revolta nos leva a problemas psicológicos graves, né? Então, Deus, em todo lugar, ele botou... Tá chorando? Tá. Tô chorando. Tem um remédio. Tem um bálsamo. E qual é a vida, então, que devemos levar? Uma vida de devotamento. Não é o devotamento, eu sou devotado, não. Uma vida de dedicação ao trabalho que nós devemos realizar. E de forma abnegada, quer dizer, fazendo a vontade dele e não a nossa. Mas, às vezes, digamos assim, difícil, hein? A gente não fazer as nossas vontades, porque as nossas vontades é o que nós cremos e que, de certa forma, dá um prazer inicial, mas esse prazer inicial leva à queda futura, né? Mas, então, devemos levar essa vida de devotamento e abnegação. Toda a sabedoria está aí. Toda a sabedoria está nessas duas palavras. Não nos revoltemos contra o sofrimento. Temos que compreender essa verdade. A reclamação do sofrimento leva à loucura, né? E o Espírito da Verdade diz que nós devemos levar a vida com essa divisa. Podia ser até, já que é para todos nós, devia ser a divisa das nossas vidas. Qual? Devotamento, abnegação, dedicação, renúncia das próprias vontades. Com essas duas palavras seremos fortes, seremos sábios, né? Essas duas palavras resumem todos os deveres da caridade e da humildade. Porque não é a dúvida do dever cumprido, ou o dever cumprido de qualquer forma, que nos vai trazer a paz, que vai trazer repouso à alma, que vai trazer resignação. De onde virá a resignação? Do sentimento de que o dever foi bem cumprido. Então é indiscutível, não há dúvida para nós próprios de que aquele trabalho foi muito bem realizado, porque não é algo de raciocínio, é algo do que estamos sentindo. O sentimento meu me diz que eu fiz bem feito. Foi a entrega, né, João? Foi entrega. Sempre essa entrega diária, porque temos que preocupar com o trabalho de cada dia, é isso que vai trazer paz. É isso que vai trazer resignação. Porque a dúvida é um golpe no espírito. Sendo um golpe no espírito, é um golpe no corpo. E ainda, por consequência, quanto mais o espírito é golpeado, pelo que o espírito é golpeado? Pela preguiça, pela impiedade, pela luxúria, pela incredulidade, pela mentira. Quanto mais profundamente é golpeado o espírito, também é golpeado o corpo.
Beleza, gente? Então, esse é o capítulo 6. Uhum. Bom, você estava falando aí, e eu aqui pensando na força moral de Kardec, né? Falar isso aí em 1864, como que foi para atendê-lo? Se ele não tivesse essa força moral que ele tem e ter sido assistido por tantos espíritos de escola, era impossível uma coisa dessa ir para frente numa época em que falar que todo mundo é igual, onde quem tinha dinheiro que comprava até, né? Depois vamos vendo isso na história, para você comprar o reino, você comprava o reino do céu, né? De repente falar assim, não, isso aí tudo é esforço, tudo isso aí. Então, a força moral de Kardec nos impressiona e a força do Espiritismo como Consolador Prometido, que até hoje está cada dia mais vivo, mais presente e mais difundido. E vamos ver depois dessa pandemia se não vai aumentar mais ainda, porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que está assustando. Quem não tem esse conhecimento do Consolador Prometido está assustando, está ficando assustado, porque só está vendo coisa ruim, só está vendo tragédia, só está vendo, né? Então, a força moral de Kardec e da doutrina espírita encanta a gente, né? Encanta. Imagina. E nos tranquiliza, né? Também, né? Conforta. Conforta. Cada suor de Allan Kardec, cada suor de Allan Kardec é uma semente germinada em cada um de nós, né? Lembra que espíritos médicos apareciam para ele e vendo ele trabalhar muito, e os espíritos médicos com algum grau elevado de luminosidade, eles observam a gente como se fosse mais do que um raio-x. Observa as células, observa os elementos celulares, e o médico repousa um pouco. Repousa não. Repousa não. Vem trabalhar, como diz Joana, porque trabalhar quando tudo está bem é uma devolução à vida de quinta categoria. Agora, trabalhar com dor, sozinho, na solidão, né, com todas as espécies de carência, aí sim, aí tem a noção do que é o devotamento ao bem. Kardec é desse exemplo. Porque além de escrever, ele ainda depois fez as viagens, né, divulgando aquilo tudo. Ele não parou só no que escreveu. E para nós, ele não deixou ainda só, não é ainda no sentido, mas só as obras básicas. Tem todas as revistas espíritas aí que vivencia, que explica, né, como foi árdua também a tragédia de Kardec, né? A trajetória de Kardec. Pensa, espíritos dos dois lados da vida, não querendo fazer que nascesse a doutrina espírita na Terra, que é o archote que vai nos levar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Que essa é a finalidade do espiritismo. E vem surgir nas mãos de Allan Kardec, e ele dá conta do recado. E ele dá conta Mas, João, uma coisa que também na época acho que ajudou a contribuir a essa difusão das obras de Kardec foram as mesas girantes em Paris, pelo mundo, os eventos nos Estados Unidos também, né, tipo as Irmãs Fox. Então, esses eventos dos espíritos em si, por todo o mundo, desencadeou essa onda, naquele período, dessa possível crença nisso que foi a missão de Kardec trazer para o mundo, né? Essas obras magníficas. Então, acho que tudo foi, com certeza, a preparação, gente, lógico, né? De um plano superior, né? Com certeza. Porque acho que sem isso não teria a credibilidade, né? As pessoas não teriam a credibilidade, não
não conseguiriam, né, acreditar se não participasse de uma mesa girante, se não visse um efeito daquele ocorrendo, né? Os fenômenos físicos iniciais do espiritismo é igual aquela professora, né? Que na escola pega o sino, atenção, atenção, vai começar a aula. Esse é o fenômeno mesmo. É bater o sino para chamar a atenção dos alunos, né? E a mensagem do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é o retrato desse momento, em que toca uma corneta no céu para que os espíritos cerquem a terra por todos os lados e batam esse sino, atenção, é a hora da sala de aula. Aí, beleza, passa ali como Kardec bota, uns 3, 4 verões, né? Uns 3, 4 verões de fenomenologia, o que já era algo realmente impressionante, porque cada moda só dura um verão. Cada moda só dura um verão. Mas não. Essa é a fenomenologia, o tocar de sino, tocou realmente por um prazo mais longo, chamando a atenção de todos. E Kardec observou toda essa mudança do espiritismo. Até que não estão na sala de aula, tem um número suficiente de alunos na sala de aula? Tem. Então agora vamos começar o assunto. Moralidade. Ensino moral. É isso que interessa para vocês. Porque sem esse ensino, vocês não aliviam esses fardos. Sem esse ensino, vocês não chegam nos mundos superiores. Vocês não alcançam degraus. Vocês não vão sair daqui da escolinha de provas e expiações. Vocês não se regeneram, não se tornarão felizes, muito menos celestes. E igual esse vírus agora, né? Assim, colocando, não tem credo, não tem cor, não tem raça. O comprometimento de quem vai para a espiritualidade é igual. Aí fala assim, olha, vocês são todos iguais. Não adianta orgulho, não adianta você achar que é mais, não adianta a sua mala, como tem aquela história, assim, a sua mala que você pode carregar é aquilo que você conquista no espírito. O resto, material, na sua malinha não vai caber nada. Né? Faça o melhor no seu dia a dia como se você fosse morrer amanhã, né? Porque na hora a sua bagagem é pequena para colocar nessa mala. A gente tem que escolher muito bem o que você pode colocar nessa mala que você vai levar dessa encarnação. E é difícil, hein, seu João? Essa pandemia chamou a atenção de todo mundo, né? Todo mundo chamou atenção para as questões espirituais. E é essa a finalidade, né? Todo mundo tem falado aí a respeito das pandemias, porque está atendendo um anseio das pessoas, dando as respostas, né? A questão, eu acho que a questão 737 do Livro dos Espíritos vai falar a respeito disso. Vai falar que os flagelos, eles têm uma finalidade de acelerar o nosso progresso. E depois, nas palavras literais da questão 737, eu acho que é a 737, depois da destruição, aparece a regeneração moral. Quer dizer, depois do rastro de lamentação, do rastro de dor que a pandemia atual está deixando, aparecerá a regeneração moral nos homens que já estão dirigidos à espiritualidade. Aí diz a resposta à questão 737, né? Que o homem, sem observar os resultados pretendidos, chama o episódio de flagelo. Percebe a coisa? O que é que ele está dizendo? É a mensagem do capítulo 5 da Delphine de Girardin. João, é na 737, a 738, 739 até a 741. É os flagelos destruidores. Né? Exato. Então, acertei o número da questão aí. Então, a gente não vê os resultados, quer dizer, tendo uma visão da vida atual, chama de flagelo. Mas eles não chamam de flagelo, porque eles estão observando resultados pretendidos. Então, uma coisa que é boa, a gente acha que é má.
E aí completa ainda essa questão dizendo o seguinte, né? Que nós conseguiremos uma nova ordem no mundo que, se ela for com o flagelo, com essa pandemia, que se ela fosse pelo andar normal da carruagem, no processo natural, a gente ia levar séculos para conquistar. Então, essa pandemia atual vai nos dar uns séculos de progresso. Lembra que no mundo de regeneração não pode ter ateu. Né? Não é o que Santo Agostinho fala no capítulo 3 do Evangelho? Todos estão voltados para Deus e buscam progredir, estudam arduamente. Então, esse flagelo aí a gente observa de forma equivocada, mas vai trazer uma regeneração e nos fará progredir muitos séculos que, sem o flagelo, nós demoraríamos muitos séculos para alcançar. Ainda bem que você viu aí, Malu, é a questão 737 mesmo. É. Vai até a 741. É um mal necessário, né? Ainda, né? Ainda, né? Temos que passar por isso. Tem razões, né? No livro Após a Tempestade, do Joana de Angeles, diz que enquanto o orgulho, o egoísmo, a indiferença, as aflições alheias governarem o mundo, os flagelos, as pandemias serão necessárias para que nós nos voltemos para o amor, para a caridade, para Deus. Então, aí a questão, como a Malu falou, a próxima questão aí é 738, mas vem cá, não tinha um outro jeito de fazer esse progresso humano sem ser pelo flagelo? Tem, é feito todo dia, mas tem a participação de vocês, e vocês não querem participar. Exatamente. Não escuto o que eu estou falando, né? Foi uma... Não escuto. Basta um achote. Acho que foi uma reprovação coletiva. É porque o flagelo não está só para quem morre, para todo mundo, até para gente que não está ali vendo, alcançou em geral, né? Em geral. Todo mundo. A próxima questão vai falar com as pessoas se mais. Vamos todo mundo, aqui, refazer, né, isso aí para poder aprender direito esse ano aí. E melhorar para não vir outro pior. Isso. Olhemos para frente. A finalidade é positiva, não vamos esquecer. Não é uma... Com certeza. Não é assim. Não, não é um... é uma forma de podermos melhorar. Movimento. Né? De fazer alcançar um nível sem o qual a gente ia levar séculos para alcançar. Esse último comentário que você fez, João, foi no Mundo Maior que você falou, que tem da Joana? Não, da Joana é Além da Tempestade. Além da Tempestade. No Mundo Maior é de André Luiz. Viu, João? Da Joana, sim. Aquele ainda diz, né? Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Ou seja, você não é forte como você pensa, não, que é o dono do mundo, né? Eu faço, eu aconteço. Não, para aí, bichinho, se acalme. Que eu não preciso de ninguém, né? Eu posso tudo, eu faço tudo. O importante para nós é isso, a gente levar uma vida de devotamento e abnegação, porque a morte para nós vai chegar. Vai chegar a morte, uma hora ou outra, mas se levarmos uma vida devotada e abnegada, não é nada. A morte é a ressurreição. A morte é surgir no plano espiritual. E se estivermos com a mente tranquila, não tem problema nenhum, tudo bem. Beleza pura. Tomara que não seja agora, naturalmente, nos cuidemos. Em função não quero morrer, não, né? Justamente nos cuidemos porque necessitamos trabalhar para a construção
dessa liberdade de raciocínio, dessa paz interna nossa. Mas lá também isso pode ser trabalhado. Então, João, isso bota a mão para baixo, viu, João? Hã? Coloca a mão para baixo para puxar a gente. Já fica com a mão baixada aí, porque qualquer coisa a gente pula. Eu ainda tenho meus sinais aqui, ó. Pendura aí na mão do João. E se puder, põe as duas mãos para baixo, por favor. Tem aquela música, segura na mão de Deus, ele vai não, segura na mão do João e vamos embora. Vocês vão se assustar. João, mas você está aí embaixo, Estou aqui embaixo, eu repeti aqueles sinais. Não consegui vencer aqueles sinais equivocados. Então, João, todos nós temos os sinais equivocados e a gente repete mesmo. Não tem jeito. A gente ainda não estamos aqui por acaso. Né? Mas a vantagem está todo mundo com a mão, um segurando o outro, é que um cadinho de cada um, como diz, cadinho de cada um, pelo menos nivela mais a situação, né? Quem não pode puxar, vai junto, assim, Deus é piedoso, junta assim um cadinho de cada um, assim, e fala, bom, pelo menos muito Olha, embaixo, eles não vão ficar. Eu estou me especializando na faxina. É só me chamar que eu vou faxinar um umbral, não tem problema. Eu estou feliz com uma coisa, estando com esse grupo. A hora que eu não estiver lá abençoada com todo mundo lá em cima, eu sei que vocês vão poder estar olhando para mim lá embaixo e poder estar resgatando, me ajudando a... Vamos fazer uma lista, né? Vamos fazer uma lista para ficar cuidando daquela lista ali. Não, então, João faz a chamada lá, viu, João? A Andréia está lá embaixo, vamos lá ajudar, vamos lá socorrer a Andréia, lembra dela? Verdade, pelo menos para isso. Muita responsabilidade já estou feliz. Isso não vai acontecer não, gente, vamos nos lembrar sempre da divisa. Escreve aí num papel grande, já que a gente tem que ter como divisa devotamento e abnegação. Todo dia lembra disso, a todo instante, devotado. Vamos fazer o bem, vamos, né? De uma forma abnegada, mas está surgindo um homem velho com desejo inadequado aqui, me mata essa vontade, faça a vontade divina. É essa divisa que vai nos salvar, né? A gente tem Só que, João, a gente tem que ter, falando tudo isso, a gente tem que ter o limite da gente também, saber que a gente ainda está na Terra, né? Assim, é difícil você... É como você fala, assim, a gente tem que fazer o divino, mas com o pé no chão, ainda lidando, porque ficar com os nossos irmãos, com os nossos... com o nosso familiar na Terra, nos traz também... Remete a alma ao divino, mas o pé da gente tem que estar no chão. Né? Porque senão é muito fácil eu me dedicar só aos livros, que são os livros, e esquecer do convívio. Então, isso que é difícil. Porque se você se salvasse sozinha, tudo que eu faço é só para o meu bem, era mais fácil. Mas você tem que cuidar de todo o seu lado ao mesmo tempo. Quer dizer, por mais que você deseje o divino, você tem que ter o pé ainda na Terra, onde a gente vive e passa as nossas expiações, né? E como é difícil, né? A convivência em si, mesmo com seus familiares, né? A gente tem muita dificuldade, até mesmo com os familiares. Tem momentos assim que você pensa, né? Poxa, mas fulano é assim, fulano é assado, você julga, né? Entra num julgamento, né? E aí é onde a gente erra, porque a gente não tem que julgar, a gente tem que ajudar a tirar ele daquela coisa, né? Daquele mal-estar. Já começou mal, né? Já, como você vai ajudar julgando? Ficou o contrário, o sentimento já está oposto. Aí você não ajuda, né? Muito pelo contrário, né? Então é difícil. Mas a gente... fazer a oração? Eu estou sendo requisitado aqui para... Para o movimento terreno. Para botar em prática. Faça aí, João, a oração, então. Vamos lá.
Mestre amado Jesus, auxilia-nos sempre, Senhor, a termos em nós essa divisa do devotamento e da abnegação, em tal grau em nossas almas como nós próprios sabemos escrever os nossos nomes. Ajuda-nos, Senhor, a sempre nos lembrarmos dessa divisa que nos há de salvar, mesmo diante dos desejos inadequados que surgem em nossos corações, do homem velho, do homem milenar, que sempre buscou os equívocos, as questões tortuosas da vida. Ajuda-nos, Jesus, a vencermos a nós mesmos, pois queremos construir em nós a felicidade e a paz que nós nunca tivemos. E sabemos que Deus quer nos ofertar de herança justamente as bem-aventuranças celestes, caso a mereçamos. Assim, Senhor, que esta reencarnação, e não outra futura, seja a nossa oportunidade de efetiva conquista de uma saúde para nossas almas, de um brilho que jamais tivemos, de forma que nós nos tornemos, assim, melhores, aptos a servir ao Senhor e não a dar trabalho para os espíritos superiores, mas ao lado dele que possamos contribuir na recuperação de nossos entes amados, porque muitas vezes fomos nós próprios que os lançamos nas dificuldades que hoje se encontram. Ajuda-nos assim, Senhor, a nos recuperarmos, para podermos nos tornarmos servos fiéis na recuperação de outros irmãos. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amanhã, gente. Tchau. Tchau. Valeu, tchau. Valeu.